Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de meditações diárias. E hoje estamos com mais um estudo bíblico imperdível. Nós devemos guardar o sábado? Sim ou não? Logo, logo vamos descobrir. Já vai aí, por favor, se inscrevendo no nosso canal para ajudar o nosso canal a atingir mais pessoas. Tá legal? E aqui na nossa playlist você pode dar uma olhada e vai encontrar vários vídeos, tá bom? Sobre vários assuntos. Nós temos vídeos no nosso canal diariamente. Nós lemos um texto bíblico e fazemos uma reflexão sobre ele. E uma vez na semana nós temos estudos bíblicos especiais. Você já sabe que o nosso método de estudos bíblicos aqui no canal é o método de perguntas e respostas. Nós fazemos uma pergunta e vamos à Bíblia para que ela responda à nossa indagação. Nossa primeira pergunta de hoje para o nosso assunto sobre o sábado. Quando que o sábado foi dado para o ser humano? A resposta está aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Lemos: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nesse momento aqui é quando foi dado o sábado para a raça humana, ou seja, lá na criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias e ele próprio descansou o sábado. E ele criou o sábado simplesmente ao descansar por um período de 24 horas. E ali ele estabeleceu o sábado. Talvez alguns de nós raciocinem da seguinte forma: mas aqui não está claro, não está explícito, não há um imperativo, uma ordem. Guardem o sábado. Descansem nesse dia, não trabalhem no sábado. E é verdade, essa ordem explícita vai estar relatada apenas lá nos 10 mandamentos, quando Deus deu à raça humana os 10 mandamentos de uma maneira formal, conforme está registrado em Êxodo capítulo 20, e há uma repetição também em Deuteronômio capítulo 5. Mas nós percebemos aqui que o sábado foi dado para o ser humano como dia de descanso de uma forma implícita. Como assim? Ora, você pode observar que nesse texto que nós lemos existem 3 verbos que designam as ações de Deus quanto ao sábado. Primeiramente, Deus descansou, verbo descansar. Ele mesmo descansa da obra que havia feito. O segundo verbo é abençoar. Deus abençoou o dia de sábado. Não é um dia como os outros 6. É um dia abençoado, especial. E o terceiro verbo é santificar. Deus santifica o sábado. E a palavra santificar no original hebraico, o Gênesis e todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, santificar significa separar para um fim, para um propósito santo e específico. Então, sim, de uma maneira implícita, nós entendemos que o sábado foi dado na criação para o descanso humano e, obviamente, para a adoração do nosso Deus. Existem mais argumentos ainda para nós entendermos isso. Por exemplo, ali na frente, em Gênesis, no capítulo 4, quando Caim, filho de Adão, mata o seu próprio irmão Abel, Deus vem conversar com Caim. Na verdade, antes de Caim cometer o crime, Deus já estava conversando, abordando a Caim. Porque Deus sabia aonde aqueles sentimentos de Caim o levariam, que seria o homicídio. E Deus, de forma clara, ele diz que o que Caim fez é errado, é pecado, o homicídio, tirar a vida de outro ser humano. Mas aonde que está escrito, de Gênesis, desde quando começa o livro até o capítulo 4, que é errado, que é pecado matar? Não está escrito. Mas isso está implícito. Da mesma forma, o descanso no dia de sábado está implícito no Gênesis. E o terceiro e último argumento de que o sábado era um dia de descanso, mesmo antes da entrega formal dos 10 mandamentos, é o episódio de Êxodo capítulo 16, que eu não vou ler aqui para ganhar um pouco de tempo com você. Êxodo capítulo 16 é o capítulo que narra o episódio do maná,
Quando Moisés sai do Egito com o povo que havia sido recém-liberto, eles estavam viajando pelo deserto e não havia alimento. Deus, de uma maneira miraculosa, ele fazia com que todos os dias, pela manhã, aparecesse ali no chão o maná. Os israelitas recolhiam e então cozinhavam e comiam. E na sexta-feira, eles haviam recebido a ordem de recolher o maná em dobro e cozinhar para se alimentar no sábado. Porque no sábado, Deus não iria enviar o maná para eles recolherem. Interessante, esse episódio foi antes da entrega da lei dos 10 mandamentos, que é narrado apenas em Êxodo capítulo 20. Então, mesmo antes da entrega dos 10 mandamentos para a raça humana, Deus já estava ensinando o seu povo a guardar o sábado. Por quê? Porque naquele episódio em que os israelitas ficaram vários anos no Egito sendo escravizados, eles perderam um pouco de vista a observância do sábado. Eles eram obrigados a trabalhar qualquer dia da semana. Eles não tinham liberdade de culto ao seu Deus. Mas Deus estava restaurando na vida deles a observância do sábado. Até porque no quarto mandamento, Êxodo 20, no versículo 8, a primeira palavra que aparece, geralmente em quase todas as Bíblias em português, é lembra-te. Ou seja, Deus queria nos lembrar a raça humana de que o sábado é um dia que sempre deve ser guardado. Pois bem, vamos para a segunda pergunta. Aonde aparece a ordem expressa para que o ser humano descanse no dia de sábado? Aqui está, Êxodo, no capítulo 20, onde está descrito os 10 mandamentos da lei moral de Deus. O quarto mandamento está dos versículos 8 até o 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Relembrando que os 10 mandamentos, eles foram proferidos pela boca de Deus, lá no Monte Sinai. Deus mesmo falou. Isso está registrado aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Deus disse. E Deus também escreveu com o próprio dedo em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Isso está registrado aqui em Êxodo capítulo 31, versículo 18. E em outros textos também. E você pode perceber que a própria natureza da lei dos 10 mandamentos é uma natureza eterna, imortal, sempre estará em vigor. Um dos 10 mandamentos, por exemplo, nos diz que nós não podemos tirar a vida de outra pessoa. Isso sempre foi verdade. E isso sempre foi lei e sempre será errado tirar a vida de outra pessoa. E outro dos 10 mandamentos é esse que nós estamos estudando hoje, o descanso no dia de sábado. O ser humano precisa de descanso. O ser humano não é uma máquina, não é um robô. Nós precisamos de ter um dia para pararmos, para descansarmos. Deus sabe da nossa necessidade. E Ele nos deu esse dia especial para descanso e também para adoração ao seu santo nome. Terceira pergunta. E no Novo Testamento, será que aparece a ordem para nós descansarmos no dia de sábado? Será que há registro de personagens no Novo Testamento que guardaram o dia de sábado? E a resposta é um sonoro sim. Na verdade, o Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento. Nós, seres humanos, que inventamos essa de colocar uma página entre o Velho e o Novo Testamento e falar que aqui começa uma nova jornada. Não é assim. A Bíblia é um livro só. A Bíblia que Jesus tinha e que os apóstolos tinham era o Velho Testamento. Sem o Velho Testamento, nós não vamos entender, compreender o Novo Testamento, porque é no Velho Testamento que está escrito que Deus criou o mundo. Aonde nós vamos saber que há um Criador para o mundo?
Onde está narrada a história da criação? No Velho Testamento, em Gênesis, no capítulo 1, e também parte do capítulo 2. Um não existe sem o outro, entende? Pois bem, vamos ler comigo aqui um episódio do Novo Testamento. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lemos: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui está falando sobre Jesus. O próprio Jesus tinha o costume, tinha o hábito de, no dia de sábado, ir para a sinagoga. Sinagoga é como os judeus chamam igreja. Nós cristãos chamamos de igreja, eles chamavam de sinagoga. Assim como os muçulmanos chamam de mesquita, mas é uma coisa só, igreja. Jesus deu o exemplo. E perceba, João capítulo 1, logo ali nos primeiros versículos, está escrito que foi Jesus Cristo, o Verbo, quem criou o mundo, conforme está descrito em Gênesis capítulo 1. E aqui nesse texto, esse mesmo Jesus que foi quem criou o mundo e que, portanto, descansou no primeiro sábado da criação do mundo, ele tinha o hábito de ir para a sinagoga todos os sábados. E perceba uma coisa, os embates que Jesus tinha com os líderes religiosos da época dele não era se o sábado deveria ou não ser guardado. O embate era como deve se guardar o sábado. Porque Jesus, ele operou algumas curas no dia de sábado. E os líderes religiosos da época dele eram contra. Eles diziam que não poderia ser efetuada a cura no dia de sábado. E Jesus diz que sim, no sábado nós podemos ajudar pessoas, nós podemos pregar o evangelho, nós podemos fazer o bem às pessoas. O mandamento do sábado não proíbe de fazer o bem e de ajudar as pessoas. Jesus sempre batia nessa tecla. Próxima e última pergunta agora. Quarta pergunta. Como guardar o dia de sábado? Como eu e você devemos hoje, no século 21, guardar esse dia especial que Deus nos deixou? Vamos ler alguns textos bíblicos para poder responder a essa pergunta. Primeiramente, Êxodo, capítulo 20, aonde é dado o mandamento de sábado para a raça humana. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um dia para ser santo, é um dia diferente, separado. Não é um dia normal da rotina, um dia corriqueiro. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aqui nos é dada a ordem de trabalharmos nos demais dias da semana. Varrer a casa, lavar a louça, fazer comida, trabalhar para ganhar dinheiro, enfim. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia é dele, não é meu. Não é eu que escolho o dia que eu quero guardar. É ele, e o dia é dele. E o texto segue. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nesse dia nos é proibido, vedado, o trabalho como forma de sustento no dia de sábado. E talvez alguns de nós pensemos, mas como eu vou me manter se no sábado eu não vou trabalhar? Veja só, Deus não vai nos pedir algo que seja impossível para nós conseguirmos cumprir. Existe atualmente no mundo mais de 30 milhões de observadores do sábado. E eu sou um deles. E eu posso garantir para você, nenhum deles passa necessidade. Pelo contrário, muitos deles são pessoas abastadas, milionários mesmo. Deus não vai nos desamparar. Vamos entender mais sobre como guardar o dia de sábado. Êxodo capítulo 16, versículos 22 e 23. Lemos: Ao sexto dia colheram um pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Aqui o texto é claro em nos dizer que o dia de sexta-feira é o dia da preparação, o dia em que devemos preparar os alimentos e no sábado apenas comemos, ingerimos. Aqui na minha casa mesmo, na sexta-feira a gente deixa tudo pronto.
A casa está limpa, a roupa está lavada, a comida fica pronta. E no dia de sábado a gente não vai no supermercado comprar nada. Nós não recebemos, não pagamos, não mexemos com coisas seculares, não assistimos televisão, jornal, filme, algo do gênero. A não ser alguma programação religiosa, um desenho, um filme bíblico, um sermão, uma pregação, algo do gênero. Vamos ler mais um ou dois textos que nos ensinam a guardar esse dia. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lembrando que eu não estou esgotando o dia de sábado. Existem muitos outros textos, muitas outras explicações sobre o dia de sábado. Existe também respostas a objeções, porque algumas pessoas que são muito queridas, muito amadas, que servem a Deus com um coração sincero, talvez entendem que esse dia não deve ser observado e guardado. E talvez se apeguem a algum texto ou outro fora de contexto. E nós poderíamos discutir a esse respeito, mas não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é apenas nos mostrar que existe um dia que Deus separou para o nosso descanso e como nós devemos guardá-lo, observá-lo. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, no dia de sábado, o Senhor Jesus ia adorar ao Senhor, a Deus, na sinagoga. Nós chamamos de igreja. Esse texto nos mostra um princípio da guarda do sábado. O dia de nós adorarmos ao Senhor é o dia de sábado. Nós podemos então, no domingo, segunda, quarta, qualquer dia, ir à igreja adorar o nome do Senhor? É claro que sim. Quanto mais, melhor. Agora, o dia especial, o dia separado por Deus, para que nós adoremos o seu nome, é o dia de sábado. E eu citei apenas Lucas 4,16, mas existem outros textos também que confirmam isso. Leio finalmente Neemias, capítulo 13, versículo 19, que traz outro princípio de como nós podemos e devemos guardar o dia de sábado. Me permita encontrar aqui? Já encontrei. Lemos: Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Perceba que Neemias, que na época era governador de Jerusalém, ele ordenou que na sexta-feira as portas da cidade fossem fechadas e ninguém entrasse ou saísse a fim de fazer comércio. Existem outros textos, citei apenas esse. Mas nós entendemos pela Bíblia que ao pôr do sol de sexta-feira, quando o sol se põe, ali já se inicia o dia de sábado. E é uma coisa até mesmo que lógica e óbvia. Quando o sol se põe, acabou o dia, não é mais dia. Essa parte escura já pertence ao outro dia. Nós, homens, é que tentamos esticar um pouco mais e jogamos lá para meia-noite. E afirmamos então, a meia-noite troca o dia, muda o dia. Mas não é assim, na lógica de Deus e o que a Bíblia diz. Então é por isso que nós que descansamos no sábado, na sexta-feira, nós reunimos nossos amigos e familiares, cantamos uma música, um hino de louvor a Deus, lemos ali um versículo e oramos juntos, agradecendo a Deus pela semana que passou, pela proteção, pelas bênçãos dele e por mais um dia de descanso que ele nos dá. Ok, foi muito bom estudar a Bíblia com você. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal e eu quero convidar você. Eu quero desafiar você para que você experimente as delícias de descansar no dia de sábado. Se programe, se prepare, você vai ver como é gostoso ter um encontro especial e diferente com o Criador. Sabe, eu estudei a Bíblia recentemente com uma senhora aqui próximo de onde eu moro. E essa senhora começou a usufruir, a sentir o gosto de descansar nesse dia. Ela me confidenciou outro dia que a única coisa que ela ainda está fazendo é preparando o alimento no dia de sábado. Mas ela já não limpa a casa dela, já não lava roupa, já não lava louça, já não vai ao supermercado fazer compras. E ela diz que está sendo uma bênção um dia de sábado na vida dela. E aos poucos ela está se programando para também não mais cozinhar os alimentos no dia de sábado. Experimente com a gente as delícias de descansar no dia que Jesus descansava, o dia que o Senhor Deus nos deixou, tá bom? E antes do término desse vídeo, não esqueça, tá?
Curte aí o nosso vídeo e compartilhe com algum amigo querido que possa interessar-se nesse assunto. Eu gostaria de orar com você para que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça para que nós descansemos no dia que Ele escolheu. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor criou o mundo em 6 dias e o Senhor mesmo descansou no sábado. E o Senhor colocou o quarto mandamento, o mandamento do sábado, bem no coração dos 10 mandamentos, no coração da lei. E o próprio Senhor Jesus descansava nesse dia, fazia o bem, ia à igreja adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco, deseja nos dar descanso físico, emocional e deseja que passemos um tempo especial com o Senhor uma vez na semana. Louvado seja o teu nome, pela bênção desse dia que o Senhor separou para nós. Oramos a Ti agradecidos e pedimos a Tua ajuda para guardarmos esse dia. Amém. E não esqueça, querido amigo e querida amiga, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.